orçamentários e créditos adicionais. Primeiramente, nós vimos que o crédito orçamentário é aquele crédito que consta no orçamento. E o crédito adicional é aquele que vai ser criado durante a execução do orçamento. Ou seja, aqui, esses créditos orçamentários são durante a elaboração. Os créditos adicionais, eles vão surgir durante o exercício financeiro, ou seja, depois que o orçamento tiver sido o quê? Publicado e se tornar uma lei, a lei orçamentária anual. Então, o que vai acontecer? O crédito orçamentário, o crédito chamado orçamentário, qual é a finalidade do crédito orçamentário? O que é o crédito orçamentário? Olha, crédito orçamentário é uma autorização, certo? Feita no orçamento para realização de despesas, tá? Lembrando que ela foi feita no orçamento, essa autorização. Agora, os créditos chamados créditos adicionais. Os créditos chamados adicionais, em sentido mais amplo, não especificando cada um deles, seriam o quê? Autorizações para despesas orçadas cuja dotação foi insuficiente. Aí, nesse caso, nós estaríamos tratando dos créditos suplementares, mas crédito adicional não é só suplementar, ou para novas despesas, que aí podem ser o quê? Tanto os créditos especiais como os créditos chamados créditos extraordinários, tá? Cuidado, porque na prova ele pode estar fazendo referência à terminologia, o conceito geral do crédito adicional, e não especificando o suplementar, ou os especiais, ou os extraordinários, tá? Então, olha, esse crédito orçamentário está presente no orçamento. Esse crédito adicional, ele é colocado durante a execução. Então, ó, crédito orçamentário é durante a elaboração, tá? No ciclo orçamentário. Enquanto isso, o crédito adicional é durante a execução que ele surge, tá? Então, aqui é no projeto de lei orçamentária anual, tá? E aqui já é o quê? Durante o exercício da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Eu acho que isso aqui distingue bem para vocês os créditos orçamentários dos créditos adicionais. Só que tem um detalhe: nós teremos que fazer o quê? Classificar os créditos adicionais, como nós vimos, porque os créditos adicionais eles podem ser de vários tipos diferentes, tá? Então, como os créditos adicionais nós vimos que podem ser de 3 tipos, nós vamos ver as características de todos esses tipos, ou seja, dos créditos adicionais suplementares, dos créditos adicionais chamados especiais e dos créditos adicionais que nós vimos com o nome de créditos adicionais do tipo extraordinários. Já vai
cabeça quais são as situações de cada um desses 3 créditos, tá? Então vamos lá, vamos ver a característica geral de cada um desses 3 créditos, tá? Então vamos lá, ó, vamos fazer um quadrinho explicativo aqui para ficar melhor para a gente, tá? Então vamos pegar os 3 créditos e vamos definir as características desses 3 créditos. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui rapidinho para a gente não perder tempo, tá? Aqui nós vamos colocar a característica que vai ser analisada. Aqui nós vamos colocar os créditos que nós chamamos de suplementares. Depois, os créditos que nós chamamos de créditos chamados especiais e os créditos que nós chamamos de créditos chamados extraordinários. Então vamos lá, ó. A primeira característica que nós vamos observar sobre os créditos adicionais é em relação ao aspecto chamado de finalidade. Para que ele serve cada um desses créditos, tá? Então vamos lá. A finalidade do nosso amigo chamado crédito suplementar é simplesmente o quê? Complementação de dotação insuficiente, tá? Então é uma despesa orçada, tá? Nos créditos especiais, ele tem o quê? A finalidade dele já vai mudar. Para o crédito chamado especial, é para uma despesa não orçada, ou seja, uma nova despesa. Tudo bem até que não, tá? Não era, ou seja, uma despesa imprevisível. E para o extraordinário, são para o quê? São para despesas consideradas o quê? Despesa urgente nos casos de guerra, calamidade pública e comoção interna. Certinho? Tá? Então esse é o primeiro fator que nós vamos separar os 3 créditos. Ele está relacionado à finalidade de cada um deles. Qual o tipo de despesa que ele está fazendo referência, tá? Agora vamos lá. O próximo fato a ser analisado é se precisa da indicação de recursos. Por quê? Nós aprendemos que as despesas, elas são pagas, as despesas são pagas com o quê? Com receitas. Como as despesas são pagas com receitas, quando nós elaboramos o orçamento, isso estava equilibrado. Para aquelas despesas que foram autorizadas no orçamento, ou seja, os créditos orçamentários, havia uma previsão de receita para pagá-las. Esses créditos, eles estão saindo do orçamento, ou seja, ele, mesmo que seja apenas um complemento de dinheiro, não estava previsto no orçamento. Então, você gastar um dinheiro que não tinha previsto, isso pode ocasionar um desequilíbrio fiscal. Então, para que isso não aconteça, existe uma coisa chamada indicação de recurso. Então, olha, lá nos suplementares, você já passou pelo empenho, você criou obrigação dos dois lados, liquidou e só falta pagar. Então,
Sim. Então, como pode ocasionar esse desequilíbrio, só terá como eu autorizar esse crédito se houver o quê? Indicação do recurso. Então, a indicação do recurso aqui, ela é obrigatória. Ou seja, não posso abrir um crédito adicional suplementar que não tenha o quê? Recursos para pagar. Então, vamos lá. Agora, o nosso crédito especial não tem caráter de urgência, é uma nova despesa. Então, para não causar o desequilíbrio, aqui a indicação também terá que ser obrigatória por recurso, tá? Então, só posso abrir um crédito adicional se eu disser, ó, da onde veio o dinheiro? Sobrou, eu esperava 1 milhão de arrecadação, arrecadei 1.200.000, tem 200.000 para eu poder abrir um crédito suplementar ou para abrir um crédito especial. Mas, o crédito extraordinário, ele é feito para despesas que são urgentes. Como são despesas urgentes, tem como esperar? Não. Mas espera aí, e se o Estado não tinha previsão disso? Tudo bem, cara, se ele não tem previsão, mas isso tem caráter de urgência, tem que ser resolvido, o que você faz? Você faz um empréstimo para bancar isso aí. Então, o que acontece? Não há aqui a obrigatoriedade, não há obrigatoriedade de indicação de recurso. Obrigatoriedade de recursos, certo? O que quer dizer isso? Se o Estado não tiver dinheiro, ele vai ter que fazer o quê? Ele pode fazer até um empréstimo para conseguir esse dinheiro, tá? Terceiro fato a ser analisado dentro das características para separar os três é o seguinte, ó, autorização barra aprovação. Então, o que acontece? Preste atenção. Os créditos adicionais, assim como o orçamento, são leis ordinárias. Então, o crédito adicional, ele tem que passar pelo mesmo trâmite do orçamento. Tem que ser elaborado pelo Executivo e tem que ser aprovado pelo Legislativo. Então, o que acontece? Os créditos que são suplementares, eles vão fazer o quê? Eles têm como característica não precisarem ou precisarem de aprovação e autorização. Obrigatoriamente, eles terão que passar obrigatória autorização e aprovação do Legislativo. No caso dos créditos especiais, o mesmo caso vai ter que ser obrigatória, autorização e aprovação. Agora, preste atenção. Os créditos chamados de extraordinários, eles não têm caráter de urgência. Dá para esperar passar pelo crivo do Legislativo, reunir sessão conjunta para poder deliberar se aquilo ali é possível ou não? Não. Porque como ele tem caráter de urgência, ele já possui isso aqui, ó. Prévia autorização. O que isso significa, professor? Quando o executivo detecta um caso de guerra, calamidade pública, comoção interna, o que o Estado faz? O Estado publica autorizando o quê? Esse crédito extraordinário, que já foi autorizado pela Constituição, certo? Agora, entenda uma coisa: pelo processo legislativo, por se tratar de uma peça orçamentária, embora ele possua prévia autorização, o que quer dizer isso? O efeito é imediato. Quando o executivo publica isso, o que acontece?
ele posteriormente passa por aprovação. Na prova, eles têm mania de confundir aprovação com autorização. Falar que um crédito extraordinário possui prévia aprovação. Não possui. Ele está autorizado constitucionalmente. Então, o executivo, quando detectar calamidade pública e comoção interna, pode publicar e surtir os efeitos de um crédito extraordinário, realizar a despesa, mas vai imediatamente ter que ser encaminhado para o legislativo, para o legislativo verificar a veracidade daquela despesa, certo? Realmente confirmar a calamidade pública e comoção interna. Tudo bem? É muito difícil isso retroagir os seus aspectos, mas os seus efeitos, mas isso é possível, porque isso pode ter sido configurado erroneamente como uma calamidade pública ou uma comoção interna. Agora, próxima característica que vai nos auxiliar a aprender ainda mais essa diferença que a gente acabou de ver de autorização e aprovação. O nosso amigo chamado créditos suplementares especiais e extraordinários, eles têm uma forma de serem abertos. Então, como acontece a abertura de um crédito suplementar, especial ou extraordinário, tá? Então vamos lá, ó. Eles têm formas diferentes. Quando um crédito adicional do tipo especial é aberto, ele é aberto através de decreto. No caso do especial, a mesma coisa. A forma de abertura é via decreto. O único que é diferente, talvez vocês tenham entendido por quê, entendam por quê, é o crédito extraordinário, que ele é aberto por medida provisória devido ao seu caráter de urgência. Como assim, professor? Quando ele é aberto por um decreto, ele vai para o legislativo. O legislativo vai apreciar esse decreto e vai posteriormente autorizar e aprovar na forma de lei esse crédito adicional, suplementar. A mesma coisa acontecendo com o crédito especial. Ele é aberto, é solicitado via decreto. O legislativo vai lá, aprova e autoriza. E se torna uma lei que abre aquele crédito especial. Agora, o crédito ordinário tem caráter de urgência, então ele não tem que esperar o mesmo trâmite de um decreto. Ele não vai para o legislativo. Ele entra como o quê? Medida provisória. Então, o que acontece? O executivo vai lá, o governante vai lá, publica essa medida provisória, ela surte os seus efeitos, ou seja, o Estado pode executar o empenho, pode liquidar, pode ser feita a liquidação, só que posteriormente passa pelo crivo de quem? Do legislativo. Isso é chamado de medida provisória, porque ela tem um caráter temporário. Então, o que acontece? Essa medida provisória, ela vai surtir os efeitos, mas ela tem prévia autorização, por isso que ela é aberta via medida provisória. Mas depois não tem que passar pela aprovação? Tem. Então, o que acontece? A medida provisória é publicada, surte os seus efeitos, pode fazer o empenho da despesa, mas vai passar pelo crivo legislativo, para o legislativo aprova ou não essa medida provisória. Inclusive, o executivo tem um prazo para encaminhá-la para o poder legislativo, para passar pela essa aprovação. Então, o que acontece? Essa medida provisória pode chegar, isso é quase ilógico acontecer, chegar lá no legislativo, o legislativo constatar que foi um erro de acreditar que aquilo era uma comoção interna e negar, ou seja, derrubar a medida provisória. Então, ela vai retroagir seus efeitos. Isso é muito complicado na área de orçamento público. Por quê, gente? Olha, como ela foi publicada, a medida provisória surtiu seus efeitos, o pessoal já gastou o dinheiro, certo? Então é meio complicado você retornar a isso. Mas também é muito difícil os caras errarem, já que o STF falou que são só
caso. Então é muito difícil isso acontecer. Agora, um outro detalhe é que nem todos os estados, municípios, possuirão nas suas constituições ou leis orgânicas, tá, a previsão de medida provisória. Então é um teste de prova, porque os caras quando estudam decoram que o crédito ordinário ele é sempre aberto por medida provisória. Não. Se não houver a previsão constitucional dos estados e municípios dessa medida provisória, ele será aberto por decreto do executivo, tá? Então, na prova pode dizer que o crédito ordinário é aberto por decreto executivo, certo? O crédito extraordinário é aberto apenas por medida provisória, errado, porque tem a opção de medida provisória e de decreto do executivo, tá? Outra característica relevante sobre os nossos amigos: a forma de autorização, tá? Forma de autorização, ou seja, como que o legislativo dá seu aval na abertura desse crédito adicional, tá? Seja ele suplementar, especial ou extraordinário. No caso de crédito suplementar, ele vai ser autorizado pelo legislativo na forma de quê? Na forma de uma lei especial. Lembrando que essa lei especial é uma lei ordinária. Tá? Tudo bem, beleza. O nosso amigo chamado crédito especial também é autorizado. E também é autorizado por lei especial, certo? Ou seja, também é autorizado por uma lei ordinária. O crédito extraordinário, por incrível que pareça, é igual nesse sentido aos outros créditos. Ele vai ser autorizado por uma lei especial. Professor, mas não era medida provisória? Sim, era medida provisória para abertura, mas depois da medida provisória será convertida em uma lei especial, uma lei ordinária. Se você colocar no Google crédito suplementar, crédito especial, muitas vezes no Google vai aparecer lei número tal. Lei número tal? Sim, é a lei que o quê? Que autorizou a abertura de crédito no valor tal para tal finalidade. Então aparece, é criada uma lei para essa finalidade. Por quê? Olha, tudo que é gasto tem que ter sido autorizado pelo legislativo. Como tem que ter sido autorizado pelo legislativo, o orçamento autoriza os gastos pela lei orçamentária, que é uma lei ordinária. Então o crédito adicional não está no orçamento. Como ele não está no orçamento, tem que ser feita uma lei para cada crédito suplementar, especial e extraordinário que é aprovado. Agora, tem um detalhezinho. O crédito suplementar, ele é para aquele caso de despesas onde nós não poderíamos precisar do valor dela, como no caso de energia. Então, o que acontece? O Estado faz um planejamento e faz uma estimativa de qual o valor dessa despesa. Só que o Estado é complicado, ele tem que dizer da onde vai vir o quê? Da onde vai vir o dinheiro para pagar esse crédito suplementar, que é só uma diferença de dinheiro. Pô, o Estado toda vez que tiver que ficar abrindo crédito suplementar, solicitando esse crédito suplementar, isso mostra alta incompetência do Estado. Então, para evitar surpresas, o que o Estado faz? Ele tem uma visão proativa. Ele imagina assim, pô, como isso aqui é o quê? São créditos que podem ter o quê? Uma diferença de valor a maior do que eu estou autorizando. O que eu vou fazer? Eu já vou autorizar para que seja o quê? Se for necessário, aberto um crédito suplementar. Então, o que acontece? No própria lei orçamentária anual, já vai estar autorizado, se for necessário, um crédito suplementar no valor de tanto. Então, entenda bem. A autorização do crédito suplementar, normalmente, é feita
que é uma lei durante o exercício, não é a lei orçamentária anual. Mas para evitar o quê? Esse desequilíbrio, o Estado pode também autorizar o crédito suplementar na lei orçamentária anual. É o único caso que o Estado pode o quê? Pode autorizar no próprio orçamento. Entenda para não fazer confusão na prova. Isso não quer dizer que vai estar lá crédito, autorização para crédito suplementar com energia. Não. Vai estar lá dizendo, olha, se for necessário fazer um complemento para energia, para telefone, que não são despesas que eu posso precisar o valor, o que eu vou fazer? Eu já vou te autorizar no orçamento, se houver essa necessidade, a abertura de crédito suplementar, tá? Mas isso é só no caso de crédito suplementar. Por quê? Créditos especiais e créditos ordinários não tem como se prever, são novas despesas. Isso aqui você pode ter uma margem de risco. Por quê? Porque quando você fez isso, você já fez o quê? Uma aproximação, uma estimativa de quanto ia ser gasto com a despesa. Isso aqui são novas despesas especiais e extraordinárias. Então não tem como você imaginar que vai acontecer. Isso aqui você pode prever de antemão que pode estar errado, que o valor que você atribuiu pode ser insuficiente. Por isso que é o único caso que pode constar a autorização para a abertura do crédito suplementar, não crédito específico, para, se houver a necessidade, abrir créditos suplementares na própria LOA, no próprio orçamento público. As duas últimas características que distinguem esses créditos suplementares. Uma, aqui, ela é genérica, vale para todos os casos, que é o quê? É o prazo. O que seria esse prazo, professor? Seria o prazo para utilizar o crédito adicional, ou seja, você está pedindo uma coisa a mais do orçamento para gastar. Então, o que acontece? O prazo para se gastar isso vai ser quanto? No caso de créditos suplementares, até o final do exercício. Mesma coisa vai acontecer com os demais créditos. Os créditos chamados de créditos especiais é até o quê? Até o final do exercício. Tá? Então, agora, para não fazer confusãozinha aqui na tua cabeça, é o prazo. Então, isso significa que até quando pode ser utilizado esse crédito que foi autorizado, tá? Então, esse crédito que foi autorizado, nos três casos, independe do tipo de crédito, é até o final do exercício, inclusive no caso do crédito extraordinário, até o final do exercício. O último caso, a última coisa que nós temos que verificar é a situação de prorrogação, certo? No caso da prorrogação deste prazo. Prorrogação do prazo para utilizar o crédito adicional. Preste atenção, vamos entender isso aqui direitinho. No crédito suplementar, nós temos três estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. No caso de crédito suplementar, já foi feito o empenho? Já. Inclusive o empenho por estimativa, lembra? Eu não podia precisar o valor e por isso que pode ocasionar a necessidade de um crédito suplementar. Já foi liquidado? Já. Por quê? Eu só sei que realmente o valor que eu estimei não foi o suficiente quando o cara prestar o serviço e vier a conta. Então já foi feito o empenho. Já foi feito o quê? Já foi feita a liquidação. Só falta fazer o pagamento. Traduzindo, eu estou pedindo
pedindo crédito suplementar simplesmente para poder pagar. Se eu abrir um crédito durante o ano, naquele caso, de 2013, para pagar, não tem sentido eu permitir o cara só pagar em 2014, certo? Se só está faltando pagar, meu irmão, não tem como você prorrogar o prazo de um crédito que seja suplementar. Então aqui não é possível a prorrogação. Agora preste atenção: créditos especiais e créditos extraordinários já passaram por empenho? Nunca. Por que não passaram por empenho? Porque tanto para o crédito especial como para o crédito extraordinário são para novas despesas imprevisíveis. Então preste atenção: para depois que forem autorizadas essas criaturas, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito o empenho, vai ter que ser feita a liquidação e vai ter que ser feito o pagamento. Então, como vai ter que se passar por todos esses estágios, o que pode acontecer? O prazo para liquidar pode ultrapassar o final do exercício, que seria o prazo máximo para pagar esse crédito adicional, especial ou extraordinário. Então, o que vai acontecer? No caso apenas de especiais e extraordinários, por se tratarem de novas despesas, que terão que passar pelo estágio de empenho ainda, terá que passar pelo estágio de liquidação, é possível a prorrogação do prazo, mas existe uma condicional: possível desde que solicitado nos 4 últimos meses do exercício. Por que isso, professor? Por um único motivo. A gente vai ver isso com calma. Existe o quê? A data limite para o executivo encaminhar o projeto da lei orçamentária para o legislativo. Esse prazo se encerra no dia 31 de agosto. 31 de agosto vão faltar 4 meses para o final do exercício. Então, o que acontece? Depois do dia 31 de agosto, não terá mais como o executivo fazer a autorização no novo orçamento que está sendo criado. Então, em 2012, nós colocamos as despesas para o ano de 2013. Chegou no ano de 2013, entra no exercício. Durante o exercício, o que aconteceu? Caiu aquela ponte. Então, há a necessidade de fazer um crédito especial. O orçamento de 2012, que é o que entra em 2013 em exercício, ele já está em exercício, então não tem mais como alterar. Então a saída seria colocar esse crédito especial, esse crédito extraordinário para 2014. Mas como o crédito ele foi solicitado nos 4 últimos meses, ou seja, caiu a ponte em novembro e dezembro, não tem como ser colocado no orçamento que vai acontecer só em 2014, porque o orçamento de 2013 ele já foi, o orçamento de 2013 para 2014 já foi encaminhado pelo legislativo. Então, ele é encaminhado até dia 31 de agosto, que vai corresponder 4 meses antes do final do exercício. Então, se o crédito especial for solicitado nos 4 últimos meses, pode ser que não dê tempo para fazer o quê? Empenhar, liquidar e pagar. Então, é aceita a prorrogação de prazo do crédito especial desde solicitado nos 4 últimos meses. A mesma coisa vai acontecer com o crédito extraordinário. Também não é uma nova despesa? Então vai ter que passar por empenho, vai ter que passar por liquidação para acontecer o pagamento. O prazo é até o final do exercício. Mas, se ele for solicitado nos 4 últimos meses, pode ser que não tenha como resolver utilizar o crédito extraordinário, pagar o crédito extraordinário até o final do exercício. Sendo assim, o crédito extraordinário, assim como o especial, é possível a prorrogação, desde que solicitado nos 4 últimos meses do exercício, tá? Então, ó, essas são as características de que distinguem créditos
adicionais especiais, suplementares e extraordinários. Então vamos lá, ó. O crédito suplementar é para uma nova despesa? Não, é para uma despesa orçada cuja dotação foi insuficiente. Então a finalidade, complementação de quê? De dotação que foi insuficiente. Crédito especial é para uma nova despesa, como aquele caso que cai o quê? Uma ponte, então é uma despesa imprevisível, não estava no orçamento. Extraordinário, são para uma despesa urgente nos casos apenas de guerra, calamidade pública e comoção interna. Esses créditos, eles têm uma indicação de recurso. Por quê? O orçamento foi feito tudo certinho, receita equilibrada com despesa. Então, quando você está pedindo dinheiro a mais, seja com uma despesa orçada ou seja com uma despesa não orçada, para não causar o desequilíbrio, eu teria que dizer de onde está vindo essa receita a mais. Então, o que acontece? A indicação de recurso de crédito suplementar é obrigatória. A indicação do crédito especial é obrigatória. Mas o crédito extraordinário tem caráter de urgência. Como tem caráter de urgência, não é obrigatória a indicação de recurso. Você não tem que dizer de onde vem dinheiro. Se não tiver dinheiro, faz uma operação de crédito, ou seja, faz um crédito para bancar essa despesa. Agora, autorização e aprovação. Então, o normal é o seguinte: o orçamento é elaborado pelo executivo, passa pela aprovação e autorização do legislativo. Então, o que acontece? O crédito suplementar, ele é aberto por um decreto. Então, esse decreto é encaminhado do executivo para o legislativo, e lá no legislativo e executivo, eles vão aprovar e depois vão autorizar e vai se tornar uma lei especial, uma lei ordinária, tá? No caso do crédito especial, a mesma coisa, é solicitado por um decreto, passa pelo crivo do legislativo, para que o legislativo aprove e autorize, para se tornar uma lei especial, uma nova lei ordinária. O crédito extraordinário não tem caráter de urgência. Como tem caráter de urgência, ele não é aberto por decreto, ele é aberto por medida provisória. Então, como ele é aberto por medida provisória, ele já possui uma prévia autorização, mas tem que ser encaminhado de imediato ao Poder Legislativo para passar pela aprovação e se transformar, deixar de ser uma medida provisória, se transformar numa lei especial, numa lei ordinária. No caso do prazo, o prazo para todos eles é até o final do exercício. Tem que gastar o dinheiro até o final do exercício. E a prorrogação. Crédito suplementar, só falta pagar. Não tem sentido possibilitar a prorrogação. Não é possível. Créditos especiais extraordinários, se eles forem solicitados nos 4 últimos meses, como eles são para novas despesas, você vai ter que fazer empenho, liquidação e pagamento, pode ser solicitado, se for solicitado, perdão, nos 4 últimos meses, eu posso pedir a prorrogação para o ano seguinte, mas só também para o ano seguinte, tá? Então isso aqui monta a diferença entre os créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. E aí, ficou?